Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri. Eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos começando a gravar um novo vídeo, mas antes da gravação propriamente dita, preciso pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. O canal Aos Confins da Terra tem por finalidade levar a palavra do Senhor verdadeiramente aos confins da terra. Assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, nos ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas do seu círculo de amizade, da sua igreja, do seu trabalho. Nos ajude também acionando o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. Só assim nós poderemos juntos fazer a obra do Senhor e adiante. Muito bem, meus queridos, nós estamos falando sobre o Espírito Santo no crente, tá? E hoje nós vamos ver que o Espírito Santo, ele traz convicção ao homem, à mulher de Deus. Convicção é aquela coisa que nós temos, dentro de nós, quando nós temos certeza de alguma coisa. O Espírito Santo nos ajuda a ser convictos acerca da obra salvífica, do Senhor Jesus na terra, no homem e na mulher de Deus. Antes de nós começarmos, eu quero que você depois ajude-nos a ler João capítulo 16, versículos 8 a 11. A palavra do Senhor, ela nos diz alguma coisa aqui. Olha o que fala a palavra do Senhor. João 16, capítulo 16, versículo 8 a 11. Diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Não creem em mim. Da justiça, por quê? Eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, por quê? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O verso 14, 15 e 16, presta bem atenção. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. E para terminar o verso de número 16, ele fala o seguinte: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Queridos, nesse texto aqui nós vemos o Senhor Jesus conversando com seus discípulos, com aqueles que o seguiam, falando acerca da vinda do Espírito Santo à terra. Só que o Espírito Santo só poderia vir à terra para completar a obra de Jesus após Jesus assumir o céu de glória de volta. E para Jesus assumir o céu de glória de volta, vejamos bem, ele nasceu de virgem, cresceu, adolesceu, virou adulto, foi batizado, pregou o Evangelho. Ele era humano, embora fosse 100% Deus, mas ele era 100% humano também. Ele tinha 100% de humanidade e 100% de deidade, embora tivesse deixado o trono da glória e deixado todos os seus atributos lá. O que ele fazia por força e ação do Espírito Santo atuando nele. Então, para ele voltar ao céu, ele precisava morrer. Morreu, graças a Deus, ressuscitou, graças a Deus, hoje está à destra do Pai, entronizado, e intercede por nós. Mas o Espírito Santo veio para fazer em nós a obra complementar de salvação. Então, há muitas coisas que o Espírito Santo pode fazer no homem para despertar nesse homem
a inteira convicção de suas relações com Deus. É isso que nós vamos tratar daqui para frente. Enquanto nós tivermos tempo, não quero passar muito de 15 a 16 minutos. Caso não dê, nós passamos para segunda-feira, mas vamos conversar um pouquinho. O Espírito Santo, ele nos convence. Eu tenho falado em todas essas palestras que eu tenho tido com você, que nos assiste, o nosso canal Aos Confins da Terra, eu tenho sempre dito o seguinte: nós estamos vivendo o momento da graça, a dispensação da graça, essa dispensação exclusiva do Espírito Santo, e o Espírito Santo está na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele convence primeiramente o homem do pecado. Por quê? Porque o homem, ele não consegue entender que está em pecado, se o Espírito Santo não fizer nele essa operação. A operação do Espírito Santo na vida do homem, presta bem atenção no que nós vamos falar aqui, começa a produzir nele a convicção do pecado, ou seja, o homem, a partir do momento que ele recebe a Jesus, ele começa a ficar convicto de que está vivendo em pecado. E que esse pecado está levando a sentir a sua condição de perdido. É claro que tem pessoas que ficam insensíveis à palavra, insensíveis à pregação, insensíveis ao hino, insensíveis ao Espírito, mas a grande verdade é essa: o Espírito Santo, ele começa a agir na vida do homem e começa a produzir neste homem convicção de que ele é um pecador, levando a sentir a sua condição de perdido. A iniciativa de voltar-se para Deus nunca vai partir do homem. O homem nunca vai ter a iniciativa de voltar-se para Deus por conta própria. Por quê? Foram nesses sentidos as palavras de Jesus, quando ele nos disse lá em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vai a Jesus se o Pai não o levar, se o Espírito Santo não o convencer do pecado. É um trabalho, queridos, em conjunto, é um trabalho em equipe, podemos dizer desse jeito, em equipe. Tá? Significa que Deus, o Pai, através do seu Espírito, leva os homens a Cristo, ou traz os homens a Cristo. E quais os métodos que o Espírito Santo usa para fazer esses tais homens, eu, você e quem quer que seja, sentirmos a necessidade de virmos a Deus, de buscarmos a Jesus em Deus? A resposta está no texto lá de João que nós lemos agora, no 16, capítulo 16, versículo 8 a 11. Eu vou repetir, capítulo 16, versos 8, 9, 10 e 11. Porque antes de Jesus conversando com eles, ele dando as últimas instruções aos discípulos, ele disse lá no verso 1: tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará de estar fazendo um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis que já vos tenho dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estavam convosco. Agora que eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Verso 6. Antes, porque isso vos tenho dito, e vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, é claro que os discípulos ficaram entristecidos, sabendo que Jesus ia deixá-los. Eles estavam, inclusive, cogitando a possibilidade de Jesus estabelecer o seu reino naquela época, ali na terra. Eles não sabem o que poderia acontecer, mas eles estavam com essa convicção. Por quê? Porque eles estavam recebendo ensinamento puro e simples. É como a pessoa, não estou dizendo que a palavra de Deus ela é pura e simples, não, presta bem atenção. Até é, mas veja bem,
Quando nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus e ela chega pela voz do homem sem o embasamento do Espírito, ela entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque nós estamos ouvindo com ouvidos naturais. E tudo que os discípulos estavam fazendo, eles faziam como homens naturais. Embora fossem influenciados pela presença de Jesus, o Espírito Santo, na verdade, ainda não estava sobre eles. Eles recebiam a presença corpórea de Jesus e isso os ajudava, os influenciava, os enchia de convicção. Porém, não é a convicção que o próprio Espírito coloca em nós quando nós somos cheios desse Espírito. E o verso 8 a 11 ele completa. E quando ele vier, você vê que ele fala no 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Interessante, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nessa palavra, nesse vídeo, é interessante notar que eles tinham a presença de Jesus. Jesus tinha o Espírito Santo, mas eles não tinham nada além que a presença de Jesus, que as palavras de Jesus eram vida, eram salvação, eram cura, eram libertação, mas eles precisavam ter algo mais do que um homem natural tem. E é isso que eu quero colocar para você hoje. Nós estamos quase chegando ao final desses vídeos sobre o Espírito Santo. Se você olhar todos os vídeos assistidos gradativamente, você vai notar que tudo que nós fizemos foi apresentar o Espírito Santo a você. E hoje nós vemos que a função do Espírito Santo é justamente essa, tá? O método usado pelo Espírito Santo para fazer o homem sentir a necessidade de vir a Deus, a resposta está lá em João 16, do 8 ao 11, e ele vem falando, é preciso que eu vá, se eu não for, ele não vem, e ele completa do 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, eles tinham a presença de Jesus, mas eles ainda não estavam convencidos desses três problemas: o pecado, a justiça e o juízo. Pecado por quê? Pecado porque não creem em mim. Ele está falando da humanidade. Os discípulos criam, mas a humanidade não cria. Justiça por quê? Justiça porque ele fez a obra e foi para o Pai. Não me vereis mais. E juízo por quê? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás é o príncipe deste mundo. Esse mundo jaz no maligno. Existe uma controvérsia, existe aí palavra de outras pessoas que contradizem isso, mas a verdade é que este mundo jaz no maligno. Quando se fala este mundo, não se fala a terra que Deus criou, a natureza, não, se fala o sistema mundano. O sistema mundano está caótico, está entregue ao marasmo. E somente o homem de posse do Espírito Santo pode reconhecer essas coisas. Então, nós vemos o seguinte: primeira coisa, ele leva o homem a sentir que é pecador. O Espírito Santo é que produz isso, tá? Ele profundamente se sente o pecado levando-o para o abismo. O Espírito Santo faz no homem, levando-o a considerar que ele, além de ser um pecador, não porque ele peca, mas especialmente porque ele não crê em Cristo. Este é o problema. Segundo, o Espírito Santo convence o homem do pecado para quê? Para despertar a consciência do pecador. O Espírito Santo pode lembrar do fato de que tem uma natureza depravada, porque o pecado foi transmitido a toda a raça humana, quando da queda do homem no Éden. Pode fazer este homem, só o Espírito Santo pode fazer este homem lembrar de todos os pecados dantes cometidos. E por último, ou melhor, em terceiro lugar, o Espírito Santo, quando nos convence do pecado, ele nos constrange a admitir a nossa insensatez ao trilhar no caminho do pecado e morrer sem Cristo.
Só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Pode mesmo levar o homem a estremecer ao pensar no julgamento eterno. Nada disto, no entanto, causaria tanta inquietude ao coração do homem como a convicção do maior pecado, que é de não crer em Cristo. É neste sentido que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Contudo, o Espírito Santo não faz isso como quem acusa o homem, à maneira de um enérgico procurador da justiça. E por último, em quarto lugar, o Espírito Santo nos convence do pecado quando ele quando ele enternece o coração humano. Tá? O coração do homem é puro, mas é duro. O coração do homem pode ser o que for, mas é duro. Algumas pessoas pensam na convicção como um ato irritante, porém a convicção produzida pela ação generosa do Espírito Santo na vida do homem é sempre diferente, conquanto a convicção não raro leva a pessoa a sentir-se num estado miserável. Não é este, entretanto, o método dileto do Espírito Santo. É a sua ternura, ele não acusa. Ele nos convence com carinho, com amor, com gentileza. É a sua ternura, ele arrasou com o homem, revelando ao homem o maravilhoso amor do Salvador Jesus Cristo, que morreu por todos os homens. Ao mesmo tempo, ele mostra a este homem o monstruoso pecado de rejeitar o Filho de Deus. Esse tipo de convicção é o que mais contribui para o arrependimento do homem. Então, meus queridos, nós falamos apenas sobre o convencimento. O Espírito Santo, ele nos traz convicção. E nessa convicção, a primeira é nos convencer do pecado. Nós teremos uma continuação dessa palavra no próxima segunda-feira. Não esqueça, vivemos o momento da graça, a dispensação da graça, de onde o Espírito Santo tem um controle total. Ele faz a obra no homem e ele está aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?